Eu queria pedir para a Patrícia mostrar na tela a imagem que a gente tem desse manto tupinambá, que é do século XVI, feito com penas de guará, ele que está no Museu Nacional da Dinamarca. E o povo tupinambá não considera que isso seja uma obra de arte. E eu sei que esse manto já teve várias idas e vindas. Cristina, conta a história dele para nós. Olha, é uma história emocionante, muito importante, porque quando foi no ano 2000, na mostra do redescobrimento do Brasil, não sei se você lembra, já falava redescobrimento, né? Uhum. Então, houve uma grande exposição na Oca, no Ibirapuera. E o curador passou pelo mundo todo procurando objetos, resquícios da história desses 500 anos do Brasil, né? E foi na Dinamarca e pediu para que esse manto fizesse parte da exposição. Então, o manto esteve aqui na Oca, no Ibirapuera. Nessa mesma época, eles convidaram os remanescentes dos Tupinambás, são cerca de 3.000 pessoas, né? Para virem visitar a obra e dançar e participar da festa, e eles vieram, né? Mas eles são um grupo já aculturado, eles leem, escrevem português, etc. E aí, eles, durante as homenagens, foram passear pela exposição e deram com o manto. Olharam para o manto e falaram: manto Tupinambá, esse manto é nosso, né? E aí foi aquele constrangimento, ele falou: esse manto não foi feito pelos nossos ancestrais, é nosso manto. E aí foram chamar o cônsul da Dinamarca, o que ele tinha para falar, e ele falou: olha, não, o manto foi de vocês, mas na verdade ele é nosso agora. Quer dizer, ele foi feito com a tecnologia de vocês, mas ele está inteiro até hoje graças à nossa tecnologia, né? Então ele falou: não, o manto é nosso. Aí chegou o curador e falou: bom, nem Tupinambá, nem dinamarquês. Esse manto é brasileiro, porque os Tupinambás são uma minoria dentro do país, né? Então ficou, e a mídia deu muito espaço para essa discussão de quem era o manto, né? E eu usei muito esse exemplo para coisas muito importantes, né? Você sabe que eu sou professora titular de comunicação e cultura, e nas minhas aulas eu procurava falar que a cultura não é material, a cultura é simbólica, né? Quer dizer, o manto era um só, mas 3 culturas diferentes disputavam o pertencimento do manto à sua cultura. Dinamarca, porque o Maurício de Nassau levou para a Europa quando ele saiu do Brasil, né, quando ele foi expulso do Brasil. Então, ele levou para lá e acabou indo parar na Dinamarca. O manto era um só, mas era outro para os tupinambás, que se defrontavam com um legado dos seus ancestrais, e era outro para os brasileiros, que pensavam os tupinambás apenas como uma minoria indígena, né? Então eu usava muito isso para mostrar que a cultura, ela não é material, né? A gente vai no museu, vê machadinha, vê como é que eram as casas, como que era a roupa, mas na verdade a cultura é, como diz o Goethe, né? Ela é a interpretação do real. Ela não é o real, ela é a interpretação, o que eu sinto, o que eu me emociono com aquilo que o real me traz, né? Então, isso é uma coisa muito importante, era um exemplo fantástico. Por outro lado, a questão da identidade. Quer dizer, ser um tupinambá era pensar o manto tupinambá da maneira que um tupinambá pensava. Ser um dinamarquês era pensar o manto como um dinamarquês pensa. Ser um brasileiro era pensar o manto como um brasileiro. Então, essa questão da importância da cultura na identidade pessoal e na identidade coletiva das pessoas, né? A cultura não é um adorno, a cultura não é um entretenimento, a cultura é um modo de ser, é um modo de pensar, é um modo de agir, né? Então eu usava muito isso e eu achei incrível que agora
o manto vai voltar para o Brasil, né? Eu acho que é importante, já que ele vai para o Museu Nacional, vai ser na reinauguração do museu, etc., que os museólogos, que os antropólogos, que os etnólogos pensem que quem tem que dar sentido àquele manto são os tupinambás, né? São eles que têm a chave de ouro para abrir esse significado, né? Então, eu acho importantíssimo, porque nós também vamos aprender muito. Nós vamos aprender como incluir na nossa cultura, na nossa identidade, todos os povos que nos compõem, né? Então, é isso, eu estou felicíssima. Acho que eu vou até o Rio de Janeiro ver o manto. Agora ao vivo, né? Sim, e o manto é grande, né, Cristina? Ele tem 1,80 m de altura, é largo, assim, tem quase um metro de largura, mas esse é um manto único ou os tupinambás tinham outros mantos que acabaram sendo perdidos ou destruídos ou roubados, sei lá? Olha, eles não tinham a tecnologia, como diz o Museu da Dinamarca, né? A tecnologia para conservação, né? Porque para eles não era um objeto de culto, né? O manto era um manto xamânico, quer dizer, objeto de culto do xamã, né? Ele não era um objeto museológico, alguma coisa que está fora da circulação da vida. Esses mantos eram usados pelo xamã, pelos rituais religiosos. Então, estava dentro do contexto, do círculo da cultura, né? Por isso que eu digo, é um manto só, mas ele tem significados completamente diferentes para a cultura, né? Para a Dinamarca, esse manto era um objeto do acervo deles, né? Que representava o colonialismo europeu nas Américas, os povos originários, etc., mas era um objeto já fora da circulação. Para os tupinambás, não, continua sendo alguma coisa do uso da própria cultura, né? Então, vamos ver como é que a gente vai poder fazer para que se contemple a interpretação brasileira e a interpretação deles, né, dos tupinambás. Sim, e uma informação que me chamou muita atenção é que o diretor do Museu Nacional, ele disse que não sabe de uma peça que esteja fora do Brasil e que seja mais importante do que esse manto. Quer dizer, é muito importante. Quem visita qualquer museu na Europa, né, a gente vê peças que são, sei lá, do Egito, que estão lá no Louvre, em Paris. Tem peças do mundo inteiro, era comum isso, né? As colônias vinham tirar dos países que elas colonizavam as suas peças da sua cultura também e levar para lá, né, Cristina? Pois é, e eu acho que é importantíssimo, porque nós ainda temos remanescentes dos tupinambás para nos dizerem o que aquilo significa, né? Eu recentemente comecei a ouvir de um museu alemão que tem peças de candomblé brasileiro, né? E que acabou sendo vendido, passou por outros colecionadores tal, e acabou nesse museu alemão, né? E eles estavam lá sem saber aquelas peças, como é que era o ritual em que aquelas peças estavam incluídas, né? Então, quer dizer, nós temos o mais importante da cultura, que é a interpretação, que é a explicação, que é o significado, né? Que permite, que dá razão para que uma peça seja conservada e exposta e volte a circular dentro da cultura, né? Pois é, o Simvaldo Moura, Simvaldo, obrigada pela mensagem, ele manda aqui no chat em letras maiúsculas, falando assim, devolve o nosso ouro, digo, o nosso manto. Os tupinambás foram um dos primeiros povos indígenas a ter contato, assim, com os europeus no início da chegada dos portugueses, lá perto de 1500, Cristina?
sim, porque ele ficava na Bahia, né, justamente onde começaram a aportar os primeiros, as primeiras caravelas, né? Então é um povo muito antigo, tem muito poucos remanescentes hoje, mas é uma cultura muito forte e é incrível, né, o quanto os nossos povos originários conseguiram conservar a sua cultura, a sua maneira de pensar. Depois de 500 anos, eles são completamente ainda povos originários, né? E nós vimos isso na última Bienal, que foi uma Bienal, eu acho, muito importante, porque havia pintura indígena, havia escultura, etc., mas a explicação que era dada aos visitantes era aquela que os povos autores davam, né? Em 1981, nós tivemos a primeira exposição de arte plumária do Brasil, você imagina, em 1981, numa Bienal, né? E eu estava vendo o catálogo dessa Bienal, era um catálogo técnico, né? Quer dizer, dizendo, olha, esse cocar foi feito com tantos nós, com tantas penas, de tantas aves, etc., né? Quer dizer, era a fala do branco sobre uma arte indígena, né? E na Bienal do ano passado, não, já foi completamente diferente, né? Quer dizer, o que é aquela pintura para aqueles povos que a pintaram? É uma diferença enorme, né? Uma diferença enorme. É sair do objeto e entrar no humano, né? Então, eu acho que é assim que devem ser as exposições, eu tenho certeza que vai ser assim que vai ser tratado essa relíquia, né? Gente, que maravilha! Olha o privilégio da gente ter aqui no Almoço do My News a professora Cristina Costa contando tudo isso pra gente. Se você está acompanhando essa live, gosta desse conteúdo, clica ali no joinha, deixa o seu like. E, Cristina, esse manto também volta para o Brasil no momento em que está em discussão lá no Congresso Nacional a aprovação do novo marco temporal, que todos os envolvidos, né, os povos indígenas, os estudiosos, dizem que pode ser muito prejudicial, que esse marco temporal é muito injusto em relação aos povos indígenas. Eu queria saber a sua opinião sobre ele. Olha, são muitas as injustiças, a gente tem que passar a dar espaço, né? Não só território, mas espaço e lugar de fala para essas pessoas, né? É muito importante a gente saber que, claro que nós podemos falar em nome deles, né? Mas nós temos que ouvi-los, nós temos que ouvir a sua maneira de ver a vida, suas necessidades, para a gente poder fazer as coisas com mais justiça, né? Com mais discernimento, certamente. Pois é. Esse marco temporal, né, ele diz que os territórios só podem ser demarcados se os povos indígenas conseguirem comprovar que eles estavam já nesse território antes da promulgação da Constituição de 88. Mas os povos indígenas não têm cartório, papelada para mostrar, então é muito difícil isso, e eu achei que é uma coisa muito injusta, né, com os povos indígenas, como é que eles vão poder comprovar? E você até falou na comemoração do redescobrimento, já se falava em redescobrimento, porque eles estavam aqui antes da chegada dos europeus, né, Cristina? Claro, a história não começa com os europeus, né? E outra coisa, é preciso pensar que os povos indígenas, eles são nômades, eles fazem os seus acampamentos dependendo do clima, dependendo da flora, da fauna, por isso que nós temos ainda a Amazônia, né? Porque eles têm uma maneira de lidar com a vida que é uma maneira muito ligada às necessidades deles e às necessidades naturais, né? Então, quer dizer, nós não estamos falando, por exemplo, como os maias e os astecas, que eram povos já que tinham
verdadeiras cidades, né? E que, portanto, estavam mais fixados. Quer dizer, graças a Deus que os nossos indígenas tinham uma vida muito mais natural e fluida, né? Muito menos urbana. Então, quer dizer, é muito mais difícil realmente você deixar registros da sua passagem ou da ocupação de um lugar, né? É preciso também pensar a ocupação de uma maneira simbólica e não de uma maneira material, né? Volto a dizer, nós estamos no campo da cultura, nós estamos no campo da linguagem, nós estamos no campo da comunicação. Então, é preciso que os registros não sejam apenas registros físicos, registros de ocupação, registros de acampamento, né? Mas que sejam de conhecimento, por exemplo, que eles têm dessas regiões, né? De como lidam com essa região, para inclusive nós aprendermos a como conservar uma floresta, né? Então, eu acho que nós temos muitas trocas a fazer e sair dessa visão, digamos, material e concreta e positivista daquilo que a gente quer entender do mundo, né? O mundo é feito de interpretações, como diz o Clifford Geertz.